Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de terça-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo, cheio de surpresas boas. Ontem eu compartilhei aqui no Instagram que eu participei da audiência pública de REURB aqui na cidade de Mariana. A audiência iniciou às 18 horas e foi realizada no Centro de Convenções. E eu queria explicar para vocês e contar um pouquinho para vocês de tudo que aconteceu nessa audiência, trazer algumas informações que eu obtive lá e explicar também o que é a REURB, o que é uma audiência pública, porque esses são temas que são muito importantes mesmo para toda a comunidade, principalmente para quem vai ser atingido, né? Para quem vai ser impactado diretamente, que são as pessoas que vão receber a titulação. Mas toda a cidade vai ganhar muito com isso e eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é a REURB e por que ela... Bom, então vamos começar pelo começo. O que é uma audiência pública? A audiência pública é uma reunião que é organizada por uma comissão com a participação de todos os cidadãos, com a participação de entidades públicas, civis, com a participação de órgãos, para que a gente possa discutir, analisar algumas proposições e também para tratar de temas com grande relevância e interesse público. E essas audiências públicas, elas são importantes porque a partir dela a gente tem a oportunidade de ouvir a população, de responder dúvidas da população e a gente também constrói dentro dessas audiências públicas alguns direcionamentos, porque com a participação de entidades, com a participação de alguns órgãos, a gente tem um debate muito maior e muito mais amplo e significativo para qualquer andamento e realização. Bom, e o que é a REURB? A REURB é a Regularização Fundiária Urbana, instituída pela Lei 13.465 de 2017. Essa lei ela vem com a natureza jurídica de um estatuto fundiário. Por quê? Porque ela traz um conjunto de instrumentos jurídicos que podem falar sobre essa matéria de regularização fundiária com inovação e criação de novos instrumentos jurídicos para essa regularização fundiária acontecer. Aqui no Brasil, a gente sabe que a regularização fundiária, lá de 1500, 1530, ela foi feita de forma muito conturbada, com a distribuição das cartas de Sesmarias e de uma forma que hoje o que a gente vive em relação à propriedade é reflexo dessa falta de regularização fundiária. Eu sou apaixonada por história e eu não vou conseguir falar sobre REURB sem falar sobre história. E um outro motivo para isso é que a apresentação da cidade brasileira, do jeito que a gente vê hoje, ela é resultado, ela é reflexo do que a gente teve lá atrás, né? Dessa ocupação do território brasileiro, especialmente em relação à ocupação jurídica lá no período do Brasil colônia. Por quê? Portugal chega aqui no Brasil em 1530 e inicialmente ele começa então a colonização com o regime de extração de cana-de-açúcar, a extração de pau-brasil, mas a gente vai percebendo que com o tempo Portugal, para ter o domínio do território brasileiro, ele precisa interiorizar. E para fazer essa interiorização, Portugal não queria gastar dinheiro. E o que ele fez? Trouxe para o Brasil um sistema que ele já aplicava lá em Portugal, que é o de capitanias hereditárias, que ele faz uma distribuição de terra com contrapartidas de responsabilidade. Então, para impedir que outros países invadissem o interior do Brasil, Portugal dividiu o território em capitanias hereditárias. E ele foi doando, né, através de carta de Sesmarias, um pedaço do território para cada pessoa. Quem eram essas pessoas? Normalmente pessoas que já tinham alguma posse, que já tinham alguma influência, e através dessa carta de Sesmaria, a pessoa recebia o território, cuidava dessa parte do território e tinha também a obrigação, né, de construir ali vilas. Então era tudo sempre uma troca, a questão da ocupação, a questão da divisão de terras, quem vai morar em qual lugar, a questão também da delimitação, da segurança, e isso fez com que hoje a gente chegue num momento em que a terra não é disponível para qualquer pessoa. Não é qualquer um que consegue chegar ali e comprar uma terra. E quem tem terra normalmente são os herdeiros, né?
E para a gente conseguir, então, resolver esse problema da desigualdade que a gente tem em relação à propriedade no Brasil, o direito, ele traz alguns sistemas de regularização. A usucapião é uma dessas formas, a REURB também. E é sobre a REURB que a gente vai falar. Aqui no município de Mariana, ela vai ser implementada pelo município. Então, o município tem se responsabilizado por fazer todo o procedimento. E o que eles fizeram para identificação, né? Eles usaram os estudos do plano diretor, que aqui em Mariana, o último plano diretor é de 2022, de dezembro de 2022, e com o estudo desse plano diretor, eles identificaram algumas áreas de mancha, que eles chamam de áreas de mancha, que são áreas que precisam dessa regularização. Dentro desse estudo dessas áreas, eles decidiram, através de uma comissão, por quais áreas eles vão iniciar. Por isso que não foram todos os... E por que eu comecei falando que esse processo, ele atinge a vida de todas as pessoas da cidade? Porque a gente imagina, num primeiro momento, que apenas as pessoas que serão impactadas são aquelas que vão receber a titulação do terreno, da casa. Mas, a partir do momento que essa pessoa, ela recebe essa titulação, ela recebe o registro do imóvel dela, ela passa a ter um crédito maior no mercado. E ela consegue consumir mais. Então, isso impacta diretamente na economia da cidade também. E, além disso, em questões de segurança, de saúde, de várias outras formas. Por quê? Uma pessoa que tem o seu imóvel registrado, ela não precisa mais ter medo, por exemplo, de amanhã ou depois ir alguém àquele imóvel para derrubar o imóvel. Porque ela já tem a propriedade. Então, ela pode sair para trabalhar, ela pode colocar um filho na creche, ela pode fazer inúmeras outras coisas. A Lei de Regularização Fundiária Urbana, ela é muito recente, ela é de 2017. Essa foi a primeira audiência pública que eu participei sobre REURB. Já participei de congressos sobre o tema, de discussões, pós-graduação. E para mim, que mexo com regularização de imóveis há 7 anos, é um prazer imenso ver que aqui na nossa cidade a gente vai ter essa transformação. Porque eu acredito muito na regularização fundiária como um catalisador de mudanças sociais. E a nossa oficiala do Cartório de Registro de Imóveis, ela é referência nacional em regularização fundiária urbana. E eu tenho certeza que, de alguma forma, nós seremos muito bem impactados e muito bem assessorados dentro de tudo isso. Estou muito feliz de saber que o município tem investido nesse sistema habitacional, nessa questão da moradia, porque é fundamental esse direito.